E agora a gente parte para falar sobre a reatividade do composto de coordenação. Então, temos, nessa aula de hoje, o foco é que a gente comece a falar sobre termodinâmica e cinética e mecanismo de reações, os mais clássicos. Depois, a gente vai falar sobre os mecanismos de reações de oxirredução e depois trabalhar um pouco com reações com algumas geometrias. Então, aqui está mais ou menos o sumário da nossa aula, basicamente nossas 3 aulas, aqui falta só a última aula. Então, fatores que determinam a reatividade de um complexo, temos fatores termodinâmicos e cinéticos, vamos falar um pouquinho de cada um. Mecanismos os mais clássicos, né, que envolvem a esfera de coordenação do metal, são os associativos, dissociativos, de troca dissociativa ou associativa. Depois, na próxima aula, vamos falar sobre variação do estado de oxidação e ligantes aplicado em catálise. Então, a ação de catálise ocorre com a formação de um complexo. Um complexo participando como um catalisador naquele sistema. Como a de polimerização de polietileno. Então, tem um composto de coordenação ali que favorece a reação de polimerização e crescimento da cadeia carbônica. Então, vamos nós. Então, fatores que determinam a reatividade de um complexo são os fatores termodinâmicos, que são aqueles que a gente já conhece, né? ΔH, variação da entalpia, variação da entropia, o ΔS, variação da energia livre de Gibbs, ΔG, e o ΔH, a equação, a gente conhece ΔH igual a ΔT, ΔG igual a ΔH menos T ΔS, ΔG, quando ele é menor que zero, isso indica que essa reação ela é espontânea, e também podemos avaliar a reação como toda, de forma completa. ΔG da reação ela pode ser ΔG do produto menos ΔG do reagente. Se isso é menor que zero, essa reação segue de forma espontânea. E o ΔG padrão é igual a menos RT ln de K. Esse K é a constante da reação. Se esse K é muito elevado, esse ΔG, se esse K é grande, esse ΔG vai ser negativo. Isso favorece, isso indica que a reação ela ocorre de forma espontânea. E agora, uma relação entre aspectos termodinâmicos e cinéticos. Então, os aspectos termodinâmicos é esse do ΔG, é a constante de equilíbrio que a gente falou aqui. E a reação a gente pode também ter, a constante de equilíbrio é essa relação da concentração dos produtos sobre os reagentes. Aqui temos uma equação, um exemplo, uma reação exemplo, que é o hexamin. Quando a gente coloca ele em água, você tende a formar o hexa-aqua e liberar 6 moléculas de amônia. O que é que diz o ΔG dessa reação? O ΔG ele é negativo, menos 143 kJ por mol. O beta, que é aquela constante global calculada das 3, a soma das 3 constantes parciais, ela é 10 a 25, então isso indica um ΔG negativo. Só que a velocidade da reação, ela ocorre em dias. Essa reação ela vai se processar em dias. Então, isso indica que eu tenho parâmetros termodinâmicos influenciando e parâmetros cinéticos também influenciando nessa reação. Então, o parâmetro termodinâmico indica que a reação ocorre, mas os parâmetros cinéticos indicam o tempo que essa reação vai ocorrer. Isso quer dizer que ela ocorre em dias. Então, temos aí 2 parâmetros para sempre estar avaliando. Parâmetros termodinâmicos e parâmetros cinéticos da reação. Isso vale para qualquer reação. Então, aspectos cinéticos. Quais são os aspectos cinéticos importantes que a gente tem que estar sempre olhando quando vamos avaliar mecanismo de reação, principalmente? Os mecanismos. Então, o mecanismo de reação influencia a colisões, né? As colisões podem ser afetivas ou não afetivas. O complexo ativado, que é aquela espécie com mais alta energia de transição entre os produtos, os reagentes e os produtos. A energia de ativação, que é aquela barreira de energia que a espécie tem que vencer para que as reações sejam quebradas e formadas outras reações, partindo daí dos reagentes para os produtos. E a velocidade da reação, que aí você já deve ter estudado, a velocidade da reação, ela é K, concentração do reagente vezes N. Então, e esse N, ele pode expressar a ordem da reação, ele pode ser igual à ordem da reação, entre colchetes está a concentração dos reagentes. Nesse desenho aqui embaixo, tá só para mostrar as espécies aqui. Na letra A, colisão
pode ser uma colisão eficiente e uma colisão ineficiente. Então, qual é a ideia do produto? O produto é exatamente o azul e o vermelho. Então, para formar o azul e o vermelho, essa bolinha verde, ou reagente verde, ele tem que se colidir em uma posição X, nesse caso, ele tem que se colidir com verde com verde, para poder formar um outro composto e liberar o vermelho e o azul. Nesse caso, se a colisão, ela ocorre em átomos iguais, nesse caso aqui, se ela ocorre nesses átomos iguais, a reação se processa com o produto que foi selecionado. Se essa colisão ela ocorre em outro átomo, vai gerar um outro produto. Então, é uma colisão ineficiente e isso vai gerar vários produtos. Essa colisão pode gerar produto ineficiente, pode gerar produto ou não. Tudo vai depender da energia que essa partícula verde se colide com as outras partículas. Então, por exemplo, se esse grupo verde, azul e vermelho for um grupo volumoso, por exemplo, então você só vai levar uma reação, uma colisão efetiva, se essa colisão ocorrer em um ponto desse grupo. Então, quanto mais volumoso, mais complicado vai ser essa colisão. E aí, muitas vezes, um catalisador tende a ajudar, porque se essa espécie volumosa estiver dissolvida num sítio catalítico, num catalisador sólido, se ele estiver dissolvido, então isso pode facilitar a exposição da outra parte da molécula para que essa reação se processe de forma planejada, por exemplo, para que gere mais produtos, ou que a seletividade seja maior, por exemplo. Todos os dois fatores dentro de um gráfico. Então, no início, essa é uma reação bem simples, é só uma reação de torção ou de giro de uma parte da molécula. Então, observe este reagente, aqui a gente tem o CH3 e aqui o nitrogênio ligado a carbono. Esse é o reagente e do outro lado o produto, basicamente houve só uma inversão. O nitrogênio trocou lugar pelo carbono. Então, para que ocorra essa inversão, é necessário, aqui temos os reagentes, que já têm a sua energia livre. Então, é necessário aumentar essa energia, então, tem um ganho de energia, até chegar no estado de transição, é um estado onde tem um complexo ativado, onde essa ligação agora, ela consegue se torcer, ou girar, essa ligação consegue girar, e essa barreira de energia é a barreira de energia de ativação. Então, essa molécula, ela vence essa barreira de energia de ativação, e aqui, para atingir o estado de transição, ocorre-se a formação da nova ligação, quebra a formação da nova ligação, e aí depois a espécie formada, observe que a espécie formada ela tem que ter energia menor do que a espécie inicial. E aí a espécie formada ela tem uma energia menor do que os reagentes. E essa é o que a gente chama da energia livre da reação. Então, aqui a gente tem parâmetros termodinâmicos e parâmetros cinéticos envolvendo a reação.